Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz seja convosco. Eu me chamo Tiago e sou missionário. Estamos à frente ali da obra do Povoado Saloma. E nós estamos aqui para dar continuidade à nossa campanha de 40 dias de milagre. E a mensagem que eu trouxe para a nossa meditação encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do versículo 11, que fala sobre a importância da gratidão na nossa caminhada rumo ao milagre. O versículo 11 diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância, e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão, mostre-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: Levante-se e vai, a sua fé o salvou. Mais uma vez aqui nessa passagem, meus irmãos, nós vemos a importância da fé. Como já foi dito por alguns pastores aqui anteriormente nessa campanha, a fé é algo fundamental e indispensável para alcançarmos o nosso milagre e o favor de Deus. Mas do que eu quero tratar nessa manhã é sobre a gratidão. Ela também é algo muito importante na nossa caminhada ao nosso milagre. A gente vê que nessa passagem o Senhor ele vem frisar a questão do que esse homem ele era um estrangeiro. Ele era um samaritano. Hoje em dia a gente vive num mundo cercado de ingratidão. Quantas são as pessoas, talvez até você mesmo, já passou por algum momento de ingratidão. Quando você estende sua mão para alguém, você abre a sua casa, o seu lar, para receber alguém que está passando por alguma dificuldade, por alguém que passa até de repente algum momento financeiro, e essa pessoa, no momento que ela poderia demonstrar gratidão, ela faz o inverso, onde ela deveria estar retribuindo tudo aquilo que você fez por essa pessoa. E na caminhada com Cristo, a gente se depara com isso, não é diferente, até mesmo dentro da comunidade. A gente vê muitas pessoas que adentram dentro de igrejas e ali em busca de um favor, de um milagre da parte de Deus, e quando recebem o milagre, o favor do Senhor, eles viram as costas para aquele do qual eles receberam o favor e o milagre, no qual é o Senhor. Então isso é muito comum nos nossos dias, mas a gente vê e percebe nessa palavra, nessa passagem, que é algo que eu quero frisar, é que a gratidão, ela é fundamental até em relação à questão da nossa salvação. Ela implica na nossa salvação. Por que eu digo isso? Porque o Senhor Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, ele sabia que em determinado momento, aqueles homens, não seriam todos que iriam voltar. Jesus, ele opera um milagre independente daqueles que iriam agradecer ou não. Esses homens, esses leprosos, eles viviam à margem da sociedade. A palavra nos revela que eles estavam a certa distância, eles andavam em volta das cidades, em cidades muradas, eles não podiam nem entrar. Então eles viviam à margem da sociedade, literalmente. Eles não podiam estar no seio da sua família, eles não podiam viver em comunhão com a sua família, a não ser quando se eles se mostrassem ao sacerdote que eles estavam curados, e assim eles poderiam voltar para o seio da sua família. Eu acredito que esses homens, quando eles estavam ali diante da palavra do Senhor, para eles se mostrarem ao sacerdote, eles estavam indo pelo caminho. A palavra não revela qual a distância que eles estavam, se estavam a alguns metros ou alguns quilômetros, mas o que acontece é que eles se deparam, olham para os seus corpos e veem que não há mais aquelas feridas, que não há mais aquelas manchas e que eles estão curados. E naquele momento de alegria, aquele momento de felicidade, eu acredito que alguns saíram correndo na frente para chegar o mais rápido possível diante do sacerdote, para assim eles poderem estar de volta diante da sua família, diante da sua casa, poder abraçar os seus filhos, a sua esposa. E eu acredito que naquele momento, esse homem, aquele que não fazia parte daqueles que se diziam que estavam mais próximos do Senhor, não faziam parte daqueles que andavam com Jesus, muito pelo contrário, eles se diziam inimigos dos judeus. Então eles estão ali diante daquela situação, aquele momento do milagre, mas somente um, acredito que talvez até ficou sozinho, não sei, a palavra não revela isso, mas acredito que ele olha e diz: não, eu preciso agradecer aquele homem, eu preciso voltar lá e mostrar a minha gratidão. E ele volta até o Senhor, e quando ele chega diante de Jesus,
o Senhor Jesus pergunta, mas não eram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Então eu entendo, meu irmão, que a questão do milagre, ela não implica se eu vou agradecer a Deus ou não. O Senhor vai me abençoar de qualquer forma. Só que, como eu falei para vocês no início, a questão da gratidão, ela é fundamental no que se diz respeito à nossa eternidade. Por que eu digo isso? Porque você vai ver que pessoas que são ingratas, dificilmente elas vão continuar a seguir Jesus. Como eu falei bem antes, muitos são aqueles relatos de pessoas que alcançaram os milagres, o favor de Deus, e fugiram da presença do Senhor, fugiram da casa do Senhor, e hoje são vários e vários que se encontram longe da presença do Senhor, mesmo experimentando do seu milagre e experimentando do seu favor. Então, o que eu entendo com isso? Que o Senhor, quando ele pergunta para esse leproso que voltou, somente esse um que voltou, cadê os outros 9? Então, ali o Senhor diz, a sua vai em paz, se mostre ao sacerdote, porque a tua fé te curou. Então, eu entendo que Deus, ele se importa que venhamos ser gratos. Não que Deus precisa de bajuladores, mas porque ele se importa com a nossa eternidade. Ele se importa que eu tenha um coração grato, porque um coração grato será aquela pessoa que vai continuar servindo e seguindo a Deus. Talvez esse homem, quando recebeu essa cura e voltou para agradecer Jesus, talvez ele fez como aquela mulher samaritana. Ele saiu anunciando Jesus aos povoados, da cidade, para sua família. Olha, eu encontrei alguém que tem uma palavra que pode mudar nossas vidas. Porque, como foi dito aqui, basta apenas uma palavra do Senhor. E foi isso que ele fez com esses 10 homens, com esses 10 leprosos. Somente uma palavra mudou a vida deles. Mas somente um é que talvez continuou nessa fé e acreditando no Salvador, no verdadeiro Filho de Deus. Então nós vamos vendo uma história meio que paralela a essa, para demonstrar a questão da gratidão. A gente vê a história de Lázaro. Lázaro ali no Evangelho de João, no capítulo 11, quando relata a história de Lázaro, esse morto depois de 4 dias, onde Jesus o ressuscita, a gente vê isso bem claro que para Deus não é impossível. Até sobre a morte ele tem poder. Então, a gente precisa entender que a questão da gratidão, ela é fundamental, porque Lázaro, ele teve que experimentar a morte novamente. Todos nós vamos ter que enfrentar a morte um dia. Ou seja, Lázaro, ele recebeu o milagre, Jesus ressuscitou, mas chegou um dia, a Bíblia não relata, mas é algo natural de todos nós seres humanos, temos que enfrentar a morte um dia, a não ser aqueles que serão arrebatados. Mas de fato, para Deus não há impossíveis, mas Deus está preocupado sim com a nossa eternidade. E como eu falei e volto a repetir, a questão da gratidão, ela é fundamental para isso. A gente tem um coração grato, sabendo ser gratos a Deus. E até mesmo quando pessoas não souberem ser gratos com aquilo que um dia fizemos para ela, a gente não fechar o nosso coração e parar de ajudar, parar de estender a mão para outras pessoas que necessitam, pelo fato que alguém um dia foi ingrato conosco. Mas não, o nosso papel, nós fomos chamados sim para servir, para amar o nosso próximo e para ser grato a Deus daquilo que Ele já fez por nós, que é o maior milagre, que foi entregar o seu Filho naquela cruz por nós. Nós estávamos todos condenados a viver eternamente longe do Senhor. Então Ele entregou o seu Filho para que possamos ter uma vida eterna ao lado dele. E o Senhor, nessa passagem, Ele mostra como um Deus de amor, não como um Deus que quer a bajulação ou um Deus ciumento, mas como um Deus que se importa sim com a nossa eternidade. Ele mostra isso através dessa passagem e várias outras passagens que relatam a cura. Eu olho para essa de uma forma diferente, como um Deus que é aquele Pai amoroso, e Ele quer simplesmente mostrar algumas pistas para ouvir o eu te amo do seu Filho, mas não ouvir de uma forma forçada. Mas Deus se importa com aqueles que demonstram de coração, de fato e de verdade, que amam o Senhor. Eu enxergo isso claramente nessa passagem, melhor dizendo. A gente vê um Deus que Ele se importa com a nossa eternidade, um Deus que se importa que temos um coração grato por tudo aquilo que Ele já fez por nós. Então, nesse momento, meus amados irmãos, eu convido você para nós estarmos orando, para que a gente possa buscar em Deus, buscar com a ajuda do Espírito Santo, que venhamos ter um coração grato nesse mundo de tanta ingratidão. Feche os seus olhos, curva a sua face, vamos falar com Deus. Bendito, santo e eterno Deus, nós mais uma vez, Senhor, viemos a Ti. Ó Deus, clamamos, Senhor, por a Tua misericórdia. Senhor, nessa manhã, nós meditamos a Tua palavra, Senhor, e entendemos que a gratidão, ela é fundamental na minha caminhada, Senhor, rumo ao milagre. Assim também, Senhor, como a gratidão, ela é fundamental para me permanecer seguindo e servindo ao Senhor. Meu Pai, que Tu possa estar ajudando cada um desses meus irmãos que nessa manhã estão orando juntamente comigo, Senhor. Estão buscando em Ti, Senhor, um coração grato, um coração que entende, Senhor, que por mais que o Senhor não venha fazer mais nada por nós a partir de hoje, mas nós já recebemos, Pai, o melhor de Ti.
Nós já recebemos o melhor do nosso Deus, que foi o seu Filho entregue naquela cruz para nos dar a vida eterna. Senhor, que venhamos ter um coração de gratidão, Senhor. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, nessa caminhada rumo ao seu milagre. E quando eles receberem, Senhor, o teu milagre e o teu favor, eles possam fazer como esse leproso que voltou, Senhor, para reconhecer e agradecer ao Deus que tudo pode fazer e ao Deus que nos ama de verdade. É assim que nós oramos, Pai, nessa manhã e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Que você lembre, a gratidão ela é fundamental na nossa caminhada ao milagre. Fiquem todos na paz e até uma próxima oportunidade, assim querendo Deus.